Minhas saudações carinhosas a todos vocês, na oportunidade de estar falando com esse grupo. Dentro do grupo que nós conversamos, até dentro do período da pandemia, eu posso dizer que vocês têm um apreço grande no meu coração e desde já quero desejar muita paz, harmonia, alegria para todas e todos nesse momento que se constitui um ponto espiritual, aquilo que é a amizade oferece para nós nas grandezas espirituais da vida. A ideia do que temos a conversar hoje a respeito da beleza interior ou da beleza íntima, como fala Francisco Cândido Xavier, é uma mensagem de um livro notável que eu não sei até que ponto ele está sendo apreciado dentro do movimento espírita brasileiro, que é A Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra. É um livro belíssimo. Ele traz uma assinatura F. Xavier, porque eram mensagens que o Chico, ainda muito jovem, na casa dos 21 anos de idade, ele encaminhava para o jornal Aurora, no Rio de Janeiro. Nesse momento em que ele encaminhava, e não havia assinatura de nenhum espírito dessas mensagens, então ele apostava o próprio nome, isso chamava a atenção do Manuel Quintão, que à época era presidente da Federação Espírita Brasileira, entre outros dentro da própria federação. E ele ficava muito admirado com a profundidade e a extensão, essa é uma profundidade de grande extensão, vamos dizer assim, dos escritos que ele apresentava. O pessoal, os amigos próximos do Chico, fizeram uma reunião de todas essas mensagens que foram publicadas, fazendo uma pesquisa, eu diria assim, histórica dos números, né, do jornal, que ainda estavam arquivados, talvez na Biblioteca Nacional, ou em algum outro local, não sei, fizeram um levantamento dessas publicações e reuniram no livro. É um título extenso, né? A Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra, e veio a lume. Dentre as mensagens, tem essa chamada Beleza Íntima, que é um título dado pelo próprio Chico, e a oportunidade disso é que se ao tempo em que ele publicava isso, por volta de 1937, 38, 39, mais ou menos, falando das agitações sociais que a Terra, inclusive, já estava vivendo e estaria para viver a partir de 1939, a gente sabe, do início da Segunda Guerra Mundial, entre um conjunto grande de outras modificações no que diz respeito também ao avanço tecnológico, ainda que o Brasil, nessa época, tivesse uma marca ainda muito rural, muito interiorizada, onde os hábitos sociais brasileiros eram bem restritos ao ambiente da família, ao trabalho mais ou menos rural, com alguma industrialização. São Paulo já despontava nessa industrialização, que começa no início do século XX, mas o restante do país ele ainda estava muito voltado para esse ambiente particular da vida, seja na família, ou seja nas pequenas comunidades das cidades pequenas do interior, alguma outra mudança, mas era o início da entrada da mensagem do que estava por vir em termos de trabalho espiritual de Francisco Cândido Xavier. E ele chama a atenção sobre essa condição da beleza íntima, porque quando nós avançamos dentro dos processos de autoconhecimento, e a gente tem visto aí no trabalho do autoconhecimento que se apresenta para nós, não é incomum as pessoas, dentro da divulgação doutrinária, citarem a então conhecida questão 919. E na tradução do Leão Ribeiro ficou com 919A. Kardec não colocou as letras, mas foi um aprimoramento gráfico, né, editorial, a colocação dessa subdivisão por letras nas questões do Livro dos Espíritos ajudou a organizar. Então, essa 919A, quando fala do autoconhecimento, conhece a si mesmo, trazendo aí né, o trabalho de Sócrates e aquilo que ele tinha na época dele, e tudo que foi
colocado mais à frente, porque à medida em que a gente observa um trabalho de questionamento, um trabalho de avaliação Tira um pouco daqui de cima que eu vou abrir essa curta. Segura própria aqui. Segura aqui. Segura. fica, quando entra no conceito, nós começamos a sair daquilo que é o próprio objeto. Então, você sai da materialidade, sai daquilo que é ponderável, que é mensurável pela matéria, e desenvolve campos de entendimento a partir desse simbólico que é colocado no objeto. Isso é permitido quando, dentro da própria reflexão, você é capaz de gerar conhecimento interior, acima de tudo, em é, questionamentos sucessivos, onde você começa a parir ideias, no sentido de conceber ideias novas, e aí você encontrar caminhos e respostas para si mesmo, para a coletividade, para as pessoas à volta. Então, esse processo que tornou mais complexo a partir de Sócrates e vem ficando complexo cada vez mais, isso, claro, não foi diferente com Jesus, que levou, né, ao sistema do infinito a possibilidade do autoconhecimento humano. Então, ele faz um resgate muito profundo, porque nós falamos do autoconhecimento, mas a gente não fala do autoconhecimento emocional. Isso é muito pouco falado. E acho que é aí o calcanhar de Aquiles do autoconhecimento humano, que nós podemos fazer um inventário daquilo que a gente faz de certo e de errado, que é a proposta que está na questão do Livro dos Espíritos. Mas, emocionalmente, como é que é esse inventário? E diria um pouco mais. Por quê? Quando eu estou feliz, estou me identificando, está claro para mim, e é para mim, não é só dentro daquilo que os livros, em todas as suas publicações, seja o que Emmanuel coloca de psicologia, em toda a análise dos versículos que ele faz do Novo Testamento, do Atos dos Apóstolos, e das cartas, ali tem um viés psicológico, ele é total. A gente sabe muito bem disso, tanto quanto o Evangelho segundo o Espiritismo, o perfil ele é psicológico. Kardec também imprimiu um caráter psicológico à doutrina muito profundo quando escreve, quando afirma que a revista Espírita é um jornal ou uma revista de estudos psicológicos. Então, está muito claro que é a mudança do homem, é a mudança do ser humano. A grande preocupação está em mudar o ser humano. Porque as coisas, elas, de uma certa forma, elas vão evoluir por si só. À medida em que toda a sociedade, toda a inteligência vai avançando, e a importância do avanço da inteligência, que sempre vem antes do aprimoramento moral, porque é pela inteligência que se consegue ter uma clareza daquilo que é certo, daquilo que é errado. Você pode, eu não sou químico, mas a gente lembra lá na escola que se você tem um ácido, uma base, uma soda cáustica com ácido clorídrico, todos os dois, se você ingerir, você vai se enrolar, vai ter problema, quiçá desencarnar. Se você é ácido clorídrico ou soda cáustica, ingerir qualquer um dos dois vai ter graves problemas. Mas unidos na medida certa, na proporção certa, é água salgada. Então, uma coisa que se você fizer uma metáfora aqui, dois aspectos estranhos ou adversos da sua personalidade, em que, devidamente unidos numa proporção certa, eles podem gerar uma força impulsionadora da própria evolução. Lembrando que uma das coisas que estão na personalidade, que tem um caráter desconfortável para nós, é o sentimento de culpa. Mas, lembrando de Jung, a esse respeito, Carl Gustav Jung, ele fala que o sentimento de culpa, a culpa, ela pode ser ela pode ser um veneno, mas tomada em doses pequenas, ela leva o indivíduo a reflexões e mudanças positivas na vida dele. Então, essa construção da beleza íntima, para todos nós, ela depende de situarmos muito bem como que estão as nossas emoções. Se temos um inventário das coisas certas ou erradas que a gente pode fazer, aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos coloca adiante dentro do progresso espiritual, social, moral, do trabalho, seja como for, a quantas anda, podemos falar assim, ao andam as nossas emoções. Vamos ver o que o nosso benfeitor trouxe aqui para nós. A nobreza de alma,
a elevação de sentimentos, o caráter adamantino, conceder-te-ão a beleza íntima, que te conduzirá ao celeste tabor da transfiguração. Tenho certeza que isso daí causa uma emoção forte na gente, só de fazer essa leitura, porque ele afirma que a nobreza da alma e a elevação dos sentimentos vai estar ligado ao quanto que o nosso caráter se aproxima da condição de um diamante. E, além de ser, lembrando a dureza do diamante na escala de Mohs, que é a maior dureza que tem, e que nada arrisca o diamante, senão o próprio diamante, né? Ter esse caráter que não se abala. Ele é firme, inalterado, de grande dureza. Ou seja, ele é determinado, seguro e não se altera. Um caráter ligado a outros princípios. Mas aqui é com Jesus, não tem outra referência. Mas, ao mesmo tempo, traz um brilho, quando lapidado, extraordinário, e presta serviços únicos para todo mundo, para si e para todos. Então, veja bem, o caráter adamantino é Acho que a internet do Wanderson caiu, então Ok, Thelma, obrigado. Então, retomando aí, pessoal, aqui de fora está com muita chuva, então aí pode acontecer essas quedas aqui de internet, desculpe. A ideia da beleza, que vem sendo, então, retomando a ideia da beleza, que vem sendo discutida desde a Grécia Antiga, claro que isso era conhecido antes, no caso dos egípcios, por exemplo, aonde a beleza ela tinha que estar refletida para os deuses. Por isso a gente vê as figuras, né, as figuras das pinturas egípcias, onde o tórax ele é voltado para ele não está de perfil, como seria, como a gente conhece. Ele é para frente, porque os deuses têm que ver a pessoa. E, essa condição é uma maneira de fazer essa representação que eles usavam. Já a Grécia, ela usava as medidas matemáticas para refletir a harmonia do universo, uma harmonia do cosmos, uma harmonia dos deuses, no entendimento deles. E você poderia identificar essa beleza com base na realidade, que é a matemática. Então, nós temos as proporções áureas e tantas outras que foram trabalhadas, explicando, mostrando esse conceito de beleza. Mais tarde, Santo Agostinho, no seu trabalho, enquanto encarnado, no século 4, 5, 3, 4, por aí, nos anos 450, mais ou menos, século quinto, ele volta a dizer a essência da beleza enquanto um reflexo de Deus. E por isso as cores deveriam estar dentro dos padrões divinos, aquelas encontradas na natureza. Então, essa ideia da beleza não é essa ideia daquilo que virou arte no século XX, onde a expressão podia ser qualquer coisa. E acabou mostrando também os tormentos íntimos de muitos dos pintores, escultores, no cinema, no teatro, tudo passou a mostrar os conflitos, os tormentos íntimos, e a ideia de beleza passou a ficar bastante desfigurada, porque ele soma aqui esse caráter adamantino para a construção da beleza, para o celeste tabor da transfiguração. Então, ele faz uma referência às vestes resplendentes de Jesus, porque ele é puro, adamantino.
E para ser como o Senhor, o nosso caráter tem que se assemelhar a isso. Ou seja, a fim de podermos ter essa luz que tanto desejamos. Mas se é a retidão absoluta dos compromissos, daquilo que a gente faz, de tudo que a gente pode sustentar, o trabalho da pureza interior, esse é o grande desafio. Vamos ver como é que isso é. Ah. Mudou aí, Thelma? O PowerPoint? Mudou. Só fazer um OK, beleza? Quando você caiu, parou de compartilhar, mas não faz mal. Você acompanhe e se você ficar compartilhando, tua internet está ruim, você pode cair de novo. Tá, não sei. A internet é boa, mas está tendo problema. Então, quer compartilhar? Vai aí. Tá? O nosso irmão Glauco vai ter dificuldade em cortar esse pedaço todo. Vai na hora de editar, né? É o filho da Marli, ele que é o cara. Está compartilhando. Ele transfigurou-se diante deles. Está lindo. Beleza. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Essa é a referência que Franciscano Xavier faz quando escreve a respeito do caráter adamantino e o celeste tabor da transfiguração, onde é importante essas vestes aqui, quando se fala das vestes de Jesus, quando elas foram tomadas lá no Calvário e disputaram a sorte delas, eles observaram que a veste de Jesus não tinha postura, não havia postura lateral, nenhuma postura, como a mostrar a integridade do caráter do Senhor. É as vestes dele que esse território, né, de comunicação com o mundo exterior, né? A gente tem a nossa própria pele, que é essa fronteira, né, com o campo exterior da vida, mas a própria evolução coloca uma outra proteção, que é a vestimenta, e que é uma outra proteção, porém a do Senhor ela tem um caráter de pureza total. E é uma outra forma que o Senhor deixou para nós, dentro daquilo que os evangelistas anotaram e daquilo que ficou determinado pelo próprio Senhor para que ficasse como material de estudo para nós, naquilo que o benfeitor Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, o tempo em que foram definidos, né, fixados os ensinamentos que ficariam para nós aqui, porque havia muitos escritos evangélicos, havia muita anotação, muita coisa chamada de apócrifa, até eu diria que tem coisa apócrifa que eu nem consideraria apócrifa, tem coisas que são assim, até bem convergentes com o Evangelho e até com o Espiritismo. Mas está no campo ainda da anotação, então deixa quieto. Mas é uma leitura, fica aí a sugestão para todos, se quiserem, dos Evangelhos apócrifos ou os escritos apócrifos do cristianismo, tem muita coisa boa anotada nessa área aí também. E tornar as vestes brancas, né, com a luz, hoje a gente aprende que os cuidados que a gente tem da nossa personalidade para que a nossa aura reflita uma luz melhor, sobretudo na hora do passe, na hora do trabalho mediúnico ou do serviço de orientação e acolhimento, a gente não vai ter o brilho, óbvio, né? Nem seria muito pretensioso, das vestes de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas alguma coisa a gente pode oferecer por nós mesmos, né? E é uma maneira também de reconhecer que isso é possível através da palavra do bem, bom conselho, da boa orientação, da palavra que clareia, que ilumina, das atitudes que refletem essa condição de oferecer algo de bom, todo dia a gente pode oferecer, por mínimo ou bem pouco que seja, mas algo de bom a gente pode oferecer sem nenhum problema para todas e quaisquer pessoas à nossa volta. E é um exercício isso, né? É incansável. Todo dia nós temos motivo de renovação dos valores superiores da nossa vida. E não falta oportunidade.
paciência no lar, no trânsito, no trabalho, conosco mesmo. É o tempo todo tem demanda para aplicar as coisas do Evangelho. Por isso que a Terra é essa grande escola que a gente vive. Continua o nosso amigo benfeitor. Ama a bondade. Ela será em ti qual uma alvorada, espadanando jorros de intensa luz. Ela realçará a radiosidade do teu espírito, santificará teus pensamentos, divinizará teus afetos, iluminará teus sorrisos, impedirá irradiações desconhecidas em teu olhar, fixando em ti a beleza íntima na sua mais lúcida expressão. Observe que uma característica importante e curiosa nesse ensinamento a respeito da bondade, que é nós podemos praticá-la, mas há algo diferente quando a gente ama a bondade. Isso fica uma coisa assim. Vou citar um outro exemplo. A humildade. Ter humildade, a gente tem. Às vezes a gente pede uma coisa assim, bem de uma forma bem simplória. Falando simplória é a maneira de falar, né? Não é tão arrogante. Às vezes a gente aceita algumas críticas, às vezes tem injustiça. Então, em muitas situações a gente tem amizade. Diferente é ser humilde. Porque o indivíduo que é humilde, ele abençoa os ingratos, os injustos, a adversidade e agradece sempre a Deus por ter a oportunidade de ser contemplado com essas experiências. Sempre, em todo momento. Sem resmungar, sem reclamação, nada. Isso é uma condição perene. Isso é o ser humilde. Então, nós temos na base do ter humildade. A mesma coisa é a bondade. Ser bom, nesse caso, até Jesus contestou. Ele disse que é só o Pai do céu. E ele ficou com o título de mestre. Mas ele exemplificou o amor em vários momentos, e a gente entende, pela forma direta, que para ser bom, tal qual Jesus coloca, é preciso vivenciar o amor da maneira como ele ensina. Então, se eu sou um indivíduo cristão, espírita, sendo que um e outro se confundem, a gente vê isso em Kardec, né? Espírita cristão, vamos falar assim, eu vou agir com bondade, porque são preceitos que eu quero seguir, então eu estou acompanhando esses preceitos como valores dentro da minha vida. Mas eu sou bom nesse sentido humano ou do evangelho, trazendo aqui agora a palavra para o nosso âmbito evolutivo, ser realmente, porque isso só o ato de ser bom ou tornar-me bom, vamos dizer assim, só acontecerá quando eu amar a bondade. Por quê? Ela não é mais uma coisa externa a mim, já é meu, é íntimo, já se tornou pessoal, uma estrutura da minha personalidade, a prática, a vivência e o sentimento da bondade. Então, eu não posso mais aprender, é claro que a disciplina antecede a espontaneidade, diz o benfeitor André Luiz, mas de tanto praticarmos disciplinarmente a bondade, em gestos e atos de bondade, ela uma hora se torna espontânea em nós e passa a ser tudo assim. A gente já passa a pensar primeiro em alguém, na necessidade de alguém, não na nossa necessidade, vai ficando por último. E assim vai, mas isso é natural e espontâneo, não é, não, agora eu vou ser um indivíduo que faz um sacrifício aqui, então eu vou pensar primeiro nos outros, depois em mim. Isso está sendo programado. Está errado, não, é assim que deve de fazer. Mas, com o tempo, a gente vai amando a bondade e isso se torna nosso, integra a nossa personalidade. E quando a bondade cresce dessa forma, ela é uma alvorada da nossa vida e na das pessoas. Lembrem, a turma que a gente conhece, a gente vê dentro do ambiente da caridade, vamos falar assim, nem que seja caridade material, são experiências de todos vocês, nós aqui estamos compartilhando esse debate, esse diálogo aqui. A gente sabe que quando faz uma coisa boa com alguém, que é um benefício, pode ser pontual, uma coisa pontual que você está resolvendo, a pessoa fica num ambiente de alegria, de felicidade, de bem-estar,
Gratidão também, é um momento que a gente ensina que a gratidão tem que ser para o Pai do Céu, que é algo assim tão profundo, e fala, poxa, isso tem que ser mais vezes. É muito bom quando isso acontece mais vezes, quando isso repete. Isso é a criatividade do bem e do amor que isso nos inspira a ir buscando cada vez mais possibilidades. E o que que leva a isso? O próprio ato do bem e do amor vai santificando os pensamentos. A mente, ela começa a refletir aqueles ideais que a bondade proporciona, naturalmente, que isso é luz, né? E os afetos vão ficando menos terra-terra, menos arraigados às emoções corporais, e vai se tornando mais transcendente. Lembra que falávamos no início a respeito da transcendência do objeto em si, em direção aos conceitos que a gente vai elaborando sobre o objeto, e aí você consegue ter mais metafísica, vamos dizer assim. Isso traz felicidade. Você vai iluminar os nossos sorrisos, porque é terrível uma pessoa que está o tempo todo de cara amarrado. Você pergunta a pessoa, como é que está? Está bem? Não, está ruim, está assim, tempo está assado, isso está acontecendo, e não deu isso, olha lá. É complicado isso. O melhor é estar sorrindo sempre. Você está com dor. Você está com dor moral ou física. Passa, aguenta o tranco, beleza. Não tem essa não, segura, de boa. Se alguém perguntar, bota um sorriso, uma orelha, outra. Que aí evita. Por isso que ele fala, impede de radiações desconhecidas em teu olhar. Não só por nós, que ao firmarmos a ideia do bem e da bondade, dessa luz que pode irradiar de nós em qualquer situação, como também não vai receber a influência negativa dos outros, pelos pensamentos que a gente está, negativos que está irradiando. É simples assim. Então, essa colocação ela é muito sábia na medida em que esse exercício da prática da bondade vai fixando a beleza. E cada vez mais a gente vai expandindo isso dentro de nós, no campo à nossa volta, com uma projeção do nosso psiquismo, porém agora com aspectos de luz, aspectos evolutivos mais consistentes, maduros, menos infantis ou atormentados. Jamais deturpes os tons harmoniosos dessa excelsitude sublime que fulgirá, então, no recesso do teu ser. Uma advertência. Na medida em que a bondade, na medida em que o bem, o amor, o bom, né? O bom e o bem, o verdadeiro, o belo e o bom, eles aparecem em nossa vida, não cabe mais nós deturparmos isso, esse fluxo harmonioso, que com certeza verte do mundo superior, porque a compaixão, ela não nasce aqui na Terra. Nós não temos condições evolutivas de identificar a compaixão. Ela vem dos mundos superiores e chega até nós. E na medida em que a compaixão ela se amplia, se expande dentro da nossa existência, nós vamos compreendendo o que é o pensamento, né? Quando ele fala um detor dos tons harmoniosos desse instituto sublime. Porque antes, voltando um bocadinho aqui, ó, ele estava falando lá, ó, santificará teus pensamentos. Olha, o que é essa santificação dos pensamentos? O pensamento é um recipiente. É um recipiente. Imagina uma tigela, vamos dizer assim. A gente coloca ali o que a gente quiser. Aqui a recomendação é que não se deturpe o quê? Esses tons harmoniosos de excelsitude sublime que chegam até nós através das concepções elevadas da prática da bondade. Isso é o exercício da beleza interior. Isso é o exercício da beleza íntima, onde, independente do que o mundo à nossa volta faz ou desenvolve, a gente está apresentando a partir de nós mesmos, primeiro, a pureza que tem que ser oferecida àqueles que se encontram com a gente. Ou seja, esse trabalho ele é contínuo. E se pensarmos bem, ele acontece uma vez, pelo menos uma vez por segundo. Pensa bem, num minuto ou em uma hora tem 3.600 oportunidades de, em cada segundo, fazer um pensamento bom. A benfeitora Joana de Ângeles, ela traz uma afirmação de que nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia.
que mostra que a nossa concentração é zero, né? Porque quanto menos, seria melhor, mas que fossem bons. E quando é mal, a ideia fixa, perdão, a ideia fixa pode ser um processo obsessivo. Isso aí é complicado. Precisa de dar atenção dos cuidados, precisa de todo o envolvimento para solucionar essa demanda. Mas, ao mesmo tempo, ter tantos pensamentos assim é uma dispersão da concentração. O aproveitamento das coisas fica pobre. Você pega um livro para ler, tanto pensamento na hora que está lendo, que mal lê. Lê o que pensou, o que achou, que é outra coisa que entrou na cabeça. Sendo que a concentração da própria leitura, ela vai diminuir esses outros pensamentos, vai enriquecer a concentração e daí a memória vai ficar muito boa. Mas se não aplicar isso na hora que estiver lendo, o que o autor, a autora está falando? Isso. Então, eu vou concentrar nisso. Não vou pensar em outra coisa, não vou achar nada, não vou julgar, eu vou assimilar o que é essa ideia, depois eu refiro. Ah, isso tem que ser assim, mais ou menos organizadinho? Tem, de uma certa forma, tem. Senão, a gente memoriza outras coisas e não memoriza isso. Por isso que é tão fácil fixar em pensamento negativo, porque eles nos pressionam emocionalmente, e essa pressão emocional ela gera um processo de memória que desregula a concentração das outras coisas, ele não aprende as outras coisas. Inclusive, o elevado fica difícil, a concentração da oração, o sentimento que tem que vir junto da oração, fica a parte, que volta a questão do autoconhecimento dos sentimentos. Até na oração, ela identifica isso, como é que a gente está de avaliação, desenvolvimento dos próprios sentimentos, na hora que está orando, se estão acompanhando o conteúdo, a expressão daquelas mensagens, ou se é só uma leitura. Você pode abrir lá o capítulo 28 do Evangelho e ler alguma daquelas preces que tem de modelo para a gente aplicar na vida, mas você pode só ler, né? Que, aliás, é algo que é colocado várias vezes, né? A prece dos lábios, dentro da codificação, a gente vê isso várias vezes. Então, essa harmonia interior ela é construída. Uma das grandes vitórias da nossa encarnação é vencer a gente mesmo, no autoconhecimento. A gente quer deixar uma obra, quer deixar alguma coisa pronta, isso é importante, inegavelmente, mas essa obra interior é que é a grande chave de mudança para tudo. É curioso observar os relatos biográficos dos yogis na Índia, em que eles, pelo trabalho da mente, realizado em concentrações e técnicas de meditação durante décadas, eles chegam num ponto que é notável, entre outras coisas, por exemplo, você está debaixo de um sol de 40 graus, aquele calor estafante. Com a mente, ele é capaz de criar um ambiente agradável, ele envolve, bem suave, de temperatura amena, enquanto está ali. Fora dessa bolha, está o calorzão, mas ali a mente dele modifica o que está em volta. E o contrário, existem campeonatos, por exemplo, nos templos lá do Tibete, ou mesmo do Himalaia. O Himalaia ele pega vários países, mas esses templos de meditação, eles fazem um campeonato seguinte, aqueles que estão em treinamento, que já querem entrar no campeonato, entre eles lá, eles nus vão para a neve, assentam na neve e, pela meditação, eles vão irradiar calor a ponto de derreter o que está em volta, a neve em volta, tudo quente. Aquele que conseguiu uma área maior, esse é o campeão. Veja bem, a mente é capaz de tudo. Como é que isso é feito? Pelo autoconhecimento. Como? Exercício de meditação. Então, muito mais do que fazer as coisas externas, que tem um feito extraordinário, as internas aqui é tudo. Interna é a chave do nosso processo evolutivo. Precisamos realmente impor a vontade, aplicar a vontade para isso se desenvolver tal qual a gente tanto deseja, que é a nossa redenção. A cólera, né, tem um estudo lá do Evangelho, né? Ela pode permitir realizar boas coisas, mas ela traz um prejuízo danado quando não desencarna mais cedo pelo fato de ser colérico, né? Então, a cólera, a inveja, o ciúme, o despeito e todos os inimigos da tranquilidade moral. Olha a expressão como é que é perfeita, da tranquilidade moral.
hão de alvejar-te impiedosamente. Não, aqui está todo mundo escolado nisso. Aí não tem nem o que falar. Todo mundo conhece isso, porque sofre isso no caminho da vida. Não tem como. Às vezes a gente é isso, né? Quando faz uma análise dessa, a gente pensa que os outros fazem com a gente. Mas tem hora que a gente faz também. Da cólera, sente inveja, ciúme, despeito, não aceita que o outro pode estar melhor, fazer melhor, e são inimigos da tranquilidade moral. Então, o indivíduo vai ficando inquieto, né? O invejoso é eu não tenho, não consigo ter, não vou deixar o outro ter. Então, eu vou perseguir, até impedir. E no campo profissional, isso, ó, tá cheio. Daí tá cheio o tempo todo. Muito ciúme é para meu, do tal do é meu, né? Que o ciúme tem muito a ver com a posse, né? E as pessoas hoje, a gente vive dentro de um mundo em que a ansiedade é alta e a necessidade de gratificação é igualmente alta. Então, a ansiedade é uma tolice da nossa personalidade, que, como lembra a benfeitora Joana de Ângeles, independente da nossa ansiedade, o curso da vida vai seguir. O curso das horas, a nossa ansiedade, ela não muda em realidade, né, no mundo real, o tempo de 60 minutos de uma hora. E quantas horas do dia tem para algo acontecer, isso não vai modificar. Então, é uma insensatez, praticamente, conservar a ansiedade. Alguma teremos? Sim, sim. Isso está dentro dos mecanismos de sobrevivência, né? De atenção, fuga ou ataque, isso está dentro. Mas o quanto que a gente, pela vontade, coloca valores excessivos em cima disso, isso toma conta do campo mental da vida e chega a paralisar e às vezes até os quadros de pânico, né, que aparecem em decorrência disso. E aí tem efeitos emocionais, perdão, efeitos fisiológicos, né, de respiração alterada, ofegante, tonteira, sensação de quase morte, algo de iminente de desgraça vai acontecer. Isso aparece por causa desse excesso de pensamento. Lembrando que o pensamento, ele é algo que nos liga diretamente a Deus, na medida em que somente Deus pode julgar os nossos pensamentos. A gente sabe disso, de aprender isso. Mas se eu destrambelhar o meu próprio pensamento perante Deus, a lei divina vai colocar um corretivo. E aí a gente acaba passando uns apertos por conta disso. Mas ele diz: todavia, concentra a tua coragem e repele os seus insidiosos ataques. Cobre-te totalmente com a couraça do amor e tornar-te-á constantemente invulnerável às suas insólitas investidas, em todas as circunstâncias. Se a gente estiver com o amor conosco, estaremos totalmente protegidos. Eu vejo um livro que mostra isso com muita clareza, é o livro Renúncia. De uma certa forma, eu mesmo, a mesma personagem, 50 anos depois e mais tarde em Renúncia, mas, sobretudo, 50 anos, ele é emblemático e tudo que acontece com Célia, ela está tão envolta no amor, que com ela nada acontece. Observa bem, as peripécias todas que ela faz, desde que ela colocada para fora de casa, né? Com a criança nos braços que ela levava, que foi plantada lá dentro da casa dela, para humilhar a mãe. E tem um momento curioso dentro dessa história, narrativa de 50 anos depois, que a mulher que engendrou toda essa infâmia contra a mãe da Célia, ela foi advertida por uma médium que ela procurou lá em Roma, de que o ambiente era cercado por uma entidade muito superior e que todos os planos dela poderiam ser frustrados, porque uma entidade da categoria que estava sendo observada por ela, lá pela mediunidade dela, naquele motivo, quando ela encontrou lá com a Sabina, que não, aquela coisa não iria muito adiante se esse espírito intervisse, porque para eles o sofrimento tal qual nós conhecemos não é nada. E isso foi colocado, mas a mulher ainda assim quis além, e fez, não deu certo, porque a Célia interviu, mudou o curso de tudo e trouxe a história para o campo pessoal e levou adiante. Imagina, no tempo de Roma, você não tem proteção nenhuma,
política pública para ajudar alguém, não tinha nada disso. As pessoas caminhavam por lá, morriam se tivesse que morrer, enfim. Ela foi ficar em caverna, foi para uma estalagem, foi para outro lugar, até ir caminhando. E o que aconteceu com ela? Nada. Não. Completamente protegida. E ela foi alvejada pela inveja, pelo ciúme, até quando ela se instala lá em Alexandria depois, e passa a ter o pseudônimo, né, de Irmão Marinho, que a igreja considera um santo apócrifo, né, são 4 santos são marinhos, e ela, a igreja, não fixou muito, não ficou, segundo os dados históricos que a gente tem, do Irmão Marinho dessa mesma época, nessa região, ela seria um santo apócrifo. A igreja até que ela acerta de uma certa forma, só não sabe por quê, né? Mas a couraça, ela é uma imagem muito importante, porque ela vem desde as tradições mais antigas, sobretudo no pensamento grego. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui rapidinho, olha só. Hércules e o leão da Nemeia. Acabada a luta, arranca a pele do animal com as suas próprias garras e, ao cobrir os ombros com ela, passou a utilizá-la como vestuário. Da cabeça do mesmo fez um capacete. A pele, além da invulnerabilidade, possuía uma energia muito forte, simbolizando a combatividade vitoriosa do filho de Alcmeno. Os trabalhos de Hércules no pensamento grego é a constante reflexão segundo a qual todo herói deve purificar-se no sofrimento, até que sua alma se liberte de todas as paixões. Simbolizam, fundamentalmente, o surgimento do mito heróico que todos os povos têm para indicar a sua passagem do estado de barbárie para a civilização. Por isso que essa imagem da couraça ela é tão presente nos livros posteriores, porque é exatamente isso. Essa proteção que mostra a passagem da barbárie à civilização, que mostra que ele, quando depois que colocou a pele do leão, a cabeça era um capacete e a pele aqui em volta o protegia de muitos ataques. Essa é a imagem que é subsequente ou paralela, vamos dizer assim, àquilo que é colocado na mensagem de Chico Xavier a respeito da couraça. E o capacete ele é estudado pelo Emmanuel, dentro da série Fonte Viva, como ela é conhecida hoje, e a couraça também. Na visão da psicologia, sobretudo da psicologia corporal de Wilhelm Reich, a couraça, ela, por um lado, ela pode ser um indicativo de neuroses em determinados indivíduos, ela mesma, quando é modificada, ela se torna uma grande proteção emocional que as pessoas podem ter diante das adversidades. É a chamada resistência psicológica. Quando ela está clara e bem estabelecida em nós, a gente vai adiante sem medo de nada. E lembrando, falando em couraças, aqui nós temos o nosso, perdão, pessoal, nosso apóstolo Paulo, falando a turma lá de Tessalônica, né, os Tessalonicenses, que sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. O indicativo é perfeito, né? Paulo foi infinitamente sábio, como diz o benfeitor Emmanuel agora, ele foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. É bonita essa passagem, que a gente mostra o entrelaçamento da doutrina espírita com o evangelho. Os conceitos eles se entrelaçam numa trama harmoniosa, né, num tecido que é construído de uma forma tão harmoniosa, e a gente vai ficando só surpreendido de belezas, né, nesse maravilhar-se de Aristóteles, cada tem belezas cada vez mais profundas, quando a gente lembra lá fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque salvar, né? A gente tem que entender o que seria salvar. Mas no caso aqui, em que ela é colocada ao lado da ideia da couraça, ela mostra a proteção que ela proporciona e aos outros e a nós. Então, em favor do êxito desejável
na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo é indispensável preservar o coração, o caráter adamantina. Nosso coração ele tem que estar apto, nossos sentimentos precisam estar aptos à vivência do Evangelho. Nós, volto a dizer, nós temos uma experiência que é muito racional, nós chegamos na doutrina, começamos a estudá-la, começamos a aprender os conceitos, até aí está top, está maravilhoso. Mas para quem quer um pouco mais, e aí isso vem na definição de um livro de Emmanuel, que foi publicado nos anos 50, que é o Luz Acima. Emmanuel dá uma explicação desse título no livro Testemunho de Chico Xavier, quando foi, né, organizado, né, as cartas do Chico enviadas para o Antônio Vantuil de Freitas, em que você tem a luz acima, que é a luz que está mais alta. Né? Tem uma luz acesa aqui, está mais alta, beleza. Mas essa acima do quê? Da experiência humana. Tá? É aquela que nos eleva cada vez mais. Então, é preciso preservar o coração constantemente. Então, os sentimentos que nós temos, eles têm que estar também trabalhados. Volto a dizer. A mudança a gente começa falando. Depois a gente começa aqui, quando vem as mudanças de comportamento, depois ela acontece aqui. Mas essa mudança daqui para cá, a velocidade depende de nós, do quanto a gente vai investir. É igual o aprendizado de um instrumento. Você está aqui para fazer o aprendizado do violino. Você aprende o arco, a posição, tudo direitinho. Faz aqui, beleza. Porém, a junção do trabalho do arco com as notas, sobretudo o trabalho do arco, é o desejo de fazer cada vez melhor. Quanto mais treinar e aprimorar, melhor será. Isso é bem claro para todo mundo. Mas preservar o coração, não só mudá-lo, que dá uma preservação mesmo, uma manutenção constante dos sentimentos. Esse negócio, eu me lembro de Valdo Franco, uma vez, numa palestra dele, muito amoroso, ele falou assim, eu não me permito ficar 30 minutos com depressão. E com 29, eu já estou perguntando o que está acontecendo, que eu tenho que mudar isso. Então, ele ainda foi generoso, porque ele ofereceu aí 30 minutos, 29 minutos de depressão para alguém, mas 30 não. Já é para mudar. Então, o indivíduo tem que trabalhar. Não tem como. Essa questão do trabalho aí, ela precisa ser revista, porque não é só o trabalho formal, o trabalho de tudo. É tudo o trabalho. E não agasalhamos a fonte do sentimento, perdão, pessoal, e se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. Veja bem a grandeza dessa advertência. O sentimento precisa de estar preservado nas vibrações do amor. Então, a gente tem que aprender o que é o amor. Não sei ainda. Então, vou ter que estudar. Como o Espiritismo veio para nos esclarecer, essas mensagens que foram trazidas por Emmanuel, André Luiz, Alta de Souza, Maria Dolores, aquelas que vemos pela lavra de Valdo Pereira Franco, Raul Teixeira, entre outras mensagens, nos ensinam como fazer e como agir. Aí eu tenho que ler, reler, anotar, eu tenho que fazer um mapa mental, eu tenho que fazer anotações, tenho que fazer resumo, até fixar. Tem que ficar muito claro para mim, tudo aqueles ensinamentos, e ficar pensando, isso aplica aqui, isso aplica ali, como que eu faço, a gente lembra. Mas a gente também ajuda os guias espirituais no campo da intuição, porque sabendo mais que a gente, não, isso aqui é aqui, ó. A gente vai mudando. Então, há saída, tem saída para fazer essa mudança, e tal se torna tão profundo em nós, há tanta beleza em viver o amor nas circunstâncias, que a gente só vai enxergá-lo. Isso é transformador. E aí já é estar desencarnado, vamos dizer assim, estar encarnado ainda, porque é a vivência dos mundos superiores aqui entre nós.
Então, esses passos que a gente deseja, lembrando naquilo que é narrado dentro da história de Maria de Magdala, quando ela já está em Cafarnaum, depois da sua história, do seu peito pessoal, né? Humberto Campos narra isso no livro Boa Nova, tem outras contribuições da mediunidade de Valdo em torno do assunto. E ela encontra Jesus e depois do diabo, ela fala assim, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Ele diz, agora não, nem cedo nem tarde. No momento eu vou pedir. Ela ainda tinha que purificar o coração dela e preservá-lo, mostrar que essa purificação alcançada, ela fez uma mudança. Mas tinha que amadurecer nessa mudança e consolidar essa mudança. Aí depois Jesus a convocou e ela venceu os percalços dela. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. Se a gente quer promoção, quer crescimento, quer avanço espiritual, então tem que estar atento à irritação. A irritação, ela tem muito de narcisismo, muito. E ela, eu digo muito, não total. Porque às vezes tem uma irritação que ela é de ordem fisiológica, uma alteração orgânica, ou por um cansaço, um sono, um calor excessivo, ou uma outra coisa da circunstância, da experiência da matéria que leva à irritação. E tem uma razão de ser, precisa que tenha. Mas quando é por nada, nada, fico irritado porque alguém foi, sei lá, esbarrou e caiu alto, fez um barulho, e aí fico irritado. Mas qual o sentido é a lógica disso? Não tem, não tem. Então, isso é muito narcisismo, é preocupado só consigo mesmo. Como é que as coisas em volta têm que estar refletindo o seu interior desejoso de harmonia, que a própria pessoa não sabe o que é isso. Entre outras coisas. O outro é a indignação excessiva perante a fraqueza, extermina os germes frágeis da virtude. Uma pessoa está começando no trabalho de aprendizado cristão, doutrinário, está ali começando, tem uma série de inconsistências, tem que ter a paciência, o carinho, o devotamento e a abnegação com aquela pessoa. Mas se eu fico diante de uma coisa que falhou, um jovem que atrasa no evento da mocidade, ou outro, ou a pessoa marcou e não veio, ou coisa do tipo, eu fico excessivamente indignado. A indignação até que ela é compreensível, né? O exemplo de indignação que a gente tem é do governador de Nosso Lar, relatado lá no livro Nosso Lar, quando a turma estava habituada a uma alimentação muito densa, estava vendo até contrabando de comida da terra lá para dentro de Nosso Lar, porque a confusão estava grande. O governador avisando, ele gastou 30 anos de paciência, dizendo que ali não precisava de comida, não. Podia muito bem alimentar de água, do solar e acabou. Só mesmo a turma que estava no Ministério da Regeneração, que vinha da terra em condições muito precárias, precisava de alguma alimentação sólida, mas não o que estava acontecendo lá. Ele falou, muita gente contestou, aí colocou o pessoal para fazer curso e foi para outras regiões, chamou gente muito superior para falar lá, e assim foi acontecendo e até que chegou num ponto em que ele tomou atitude, porque estava vergonhoso o negócio. Pararam com as missões, ligou os campos magnéticos da cidade, suspendeu toda a alimentação para todo mundo e colocou os cuidados próprios naquela turma que precisava lá no Ministério da Regeneração. Depois disso, ninguém precisou mais de um frango assado ou qualquer coisa do tipo que se assemelhasse a isso lá em Nosso Lar. Então, dá para mudar? Ah, com certeza, mas a indignação não era excessiva, era paciente e construtiva. Gastou 30 anos, é verdade, mas talvez a gente não precise de gastar 30 anos para expressar uma indignação, mas ao fazê-la também com aquela dinâmica bondosa e segura que a gente pode estar desenvolvendo em nossas vidas. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos, sem qualquer proveito para a obra a que devotamos. Verdade seja dita. A ira, ela não soma nada, só destrói tudo que está em volta. Por outro lado, a severidade demasiada, diz Emmanuel,
à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina, faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes, por escassez de educação do meio em que se manifesta. A severidade demasiada espanta todo mundo, sobretudo quem está começando. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que, por vezes, somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. Por outras palavras, substituir a ira, a severidade, a indignação pela caridade. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno. Infinito entendimento fraterno. Então, tem que fixar isso. Né? Infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. Do contrário, nada vai dar certo. Isso é confusão. A gente conhece isso ao monte aí, para todo lado. Não dá certo. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente. Começar. Mas, para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Ou seja, sem ela, não é possível consolidar a beleza íntima, a beleza interior. Acende essa luz interior, continua o nosso amigo Francisco Cândido Xavier, que será o teu magno tesouro, e verás como a beleza íntima irradiar-se-á das tuas palavras e ações. E todas as obras do teu espírito no campo físico e moral serão fragmentos maravilhosos da beleza eterna, inconfundivelmente expressa na obra sublime do Criador. Para refletir, então, a grandeza de Deus, que seria esse ato de adoração de Deus no sentido mais profundo, mais transcendente, é acender essa luz interior, que é nossa. Por isso que é o tesouro maior, é magno. E ela se torna bela, irradiando por tudo que a gente fizer, palavras e ações, em todo o tempo, levando a obras, né, no campo físico e moral, como fragmentos aí, diante da grandeza do universo, né? São fragmentos maravilhosos de Deus. Conhecemos isso, todos nós conhecemos as obras que os homens fazem refletindo a grandeza de Deus em todos os recantos, momentos e circunstâncias, porque expressam, né, a bondade, a sabedoria, a grandeza do Pai Celestial, porque são obras que se ajuntam em benefício do progresso da humanidade material, moral e espiritual. Meus amigos muito estimados e queridos, eu tinha para comunicar a vocês na manhã de hoje. Fica aqui o meu agradecimento e meu povo ao Senhor para que abençoe vocês. Eu acho esse grupo de vocês assim maravilhoso. Eu, pessoalmente, perdão pela palavra maravilhoso, mas eu me identifico muito com vocês. Então, esse tem um outro grupo também, e ele é pequeno também, é uma turma que ama o Espiritismo, isso é muito bom. Então, muito obrigado aí pelo carinho de vocês.